Fala, personal trainer, tudo bem com você? Meu nome é Fabrício Grau, eu sou personal trainer há mais de 20 anos e esse é o programa GPS para Personal Trainer. Aqui a gente vai discutir quais são as estratégias para você ter um salário de 5 mil ou mais todos os meses, tá certo? É por isso que eu chamei de GPS. Eu quero guiar você pelo caminho mais curto ou mais rápido ou o melhor caminho, fugir de obstáculos, tá certo? Para você chegar a essa renda mensal todos os meses do ano, tá certo? Hoje, o tema de hoje é o que é mais importante, a retenção ou a captação? Para dar início aí a essa conversa, eu queria falar para vocês um dado estatístico de uma empresa que só trabalha com isso. Ela analisa o comportamento ou o perfil das pessoas que se matriculam na academia. Então, para vocês terem uma ideia, a cada 100 pessoas que fazem a matrícula na academia para o ano, fecham lá. O plano tem plano mensal, plano semestral, plano bimestral, tem vários planos, cada academia tem uma maneira de trabalhar e de vender, né, de se vender. E eu estou falando aqui do plano anual. No plano anual, a cada 100 pessoas que vão lá e pum, compram, né, passam lá no cartãozão de crédito, 95 vão desistir antes de terminar o plano. 95% das pessoas desistem do treino, desistem da academia antes de completar um ano. Isso para mim é um absurdo, né? Eu como personal, como praticante de atividade física, não consigo entender por que as pessoas desistem antes de terminar um ano, o que não é um período muito grande. Se vocês forem pensar em ganho de massa muscular, então você pega aquele aluno que está querendo ganhar massa muscular, um ano não é nada, tá certo? Né? Se você pega aquele aluno que está querendo perder peso, a gente sabe que perder peso a longo prazo é muito mais fácil e depois dificilmente a pessoa vai voltar para o peso que tinha. Então, assim, o trabalho a longo prazo para a gente é muito mais fácil, para o aluno é muito mais agradável, né? É menos difícil para ele se engajar. Só que, assim, antes do primeiro ano, ele desistiu. Então, isso daí é uma coisa que a gente tem que pensar, a gente tem que refletir em estratégias para não deixar o nosso aluno desistir, tá certo? Por quê? Supondo que você seja excelente na captação, mas a sua retenção não é tão boa, todo aluno que você conquistou, você vai perder, tá certo? E aí o que vai acontecer? A sua agenda não vai encher, não é verdade? Você vai estar jogando água para fora de um barco furado de canequinha. Você vai trabalhar para fazer a captação e você não vai conseguir nunca encher a sua agenda porque você não é bom na retenção. Vamos começar aqui, ó. Vamos lá. Então hoje eu vejo muita gente preocupada, né? Muito personal. Preciso de aluno novo. Putz, como é que eu faço para captar um aluno novo? Como é que eu faço para pegar um aluno novo? Então é assim, galera. Basicamente hoje a gente tem aí três maneiras. Eu vou falar de maneira ativa para captar um aluno. Então você pode, através das redes sociais, você
divulga o seu trabalho, você paga para o Facebook, você paga para o Instagram, você paga para o Google, YouTube disparar para pessoas que buscam personal trainer na internet e você consegue fazer a pessoa chegar até você, né? Ou tem muita gente que faz vídeo, que grava aula, mostra o resultado, o que é bem legal. E aí você consegue atrair a atenção daquela pessoa que está procurando um personal trainer, certo? Então, assim, rede social. A outra maneira de você captar aluno, e aí eu vou falar para quem está em academia, né? Você, enquanto está na academia, você conversar com as pessoas que estão treinando e que você percebe que elas têm alguma dificuldade. Então a pessoa está na academia e aí ela pega a ficha, ela olha para a ficha, abaixa a ficha assim, olha para um lado, olha para o outro, olha para a ficha de novo. Aí ela, de novo, abaixa a ficha, olha para um lado, olha para o outro, ou pega o celular, às vezes tem treino no celular, ou naquela fitinha que parece de cartão de crédito e olha, e faz cara de pensador, puxa vida, e agora? O que eu vou fazer? Se você é uma pessoa proativa, tá aí um bom momento para você fazer captação, tá certo? Você chega, mesmo não sendo seu aluno, mesmo você não tendo nada a ver com ele, você usa a famosa frase: tá precisando de ajuda? Tem como eu te ajudar? Qual que é o próximo exercício? Eu mostro para você. Esse é o ponto de partida para você iniciar uma conversa com essa pessoa. E aí você introduz o assunto, que o resultado com o personal é muito mais rápido. Se ela não quer fazer uma aula teste com você, enfim, cada um usa a sua estratégia, tá certo? Essa é uma segunda maneira de você captar aluno novo. Então vamos lá. Primeira lá, rede social. A segunda, você auxiliar uma pessoa que está perdida na academia, mostrando lá boa vontade, proatividade, enfim, chegando ali para dar um help para essa pessoa. A terceira que eu vejo que as pessoas costumam fazer, eu chamo aí de prospecção. Então, por exemplo, eu dou aula em alguns condomínios que tem na academia um quadro para recados e a pessoa coloca ali uma propaganda dela, né? Ou um cartão de visitas, ou um folder, alguma coisa nesse sentido. Vi também várias vezes em condomínio personagens que deixaram um cartão em cima da esteira, em cima de equipamento. Eu não gosto, mas é uma maneira de você captar aluno, tá certo? Isso de maneira ativa. Isso de maneira onde você parte para a ação, tá certo? Funciona? Pode ser que sim, pode ser que não. A maneira mais fácil de você captar aluno é de maneira passiva. Como assim? O aluno que vem para você através de uma indicação. Você não vai até o aluno vem até você. Então você dá uma aula impecável, você consegue fazer o seu aluno bater o resultado que ele está procurando e ele fica tão feliz que ele acaba te recomendando para os familiares, te recomendando para os amigos, para vizinho, enfim. Essa é a captação, pessoal, que mais funciona, tá certo? Por quê? Porque esse aluno que treina com você, ele vai falar para o amigo,
ou seja lá para quem for, o meu personal é bom pra caramba. É isso aí. O que que acontece? Ele já atribuiu a você uma determinada autoridade, né? Pode confiar nele. Eu tive bons resultados. Ele sabe o que faz. Ele é um cara super estudioso. Ele é um cara que pesquisa, que vai atrás, que está sempre atualizado. Então, tudo isso daí é uma baita propaganda para captação, mas que quem faz não é você. Quem faz é o seu aluno. E aí funciona muito melhor. Então, ó, para vocês terem uma ideia, quando eu era coordenador em academia, a gente disparava na época, eu estou falando de 20 anos atrás, e-mail, marketing, e fazia mala direta naquela época, né? Falava, vamos fazer mala direta com promoção aqui da academia, dos planos, tal, não sei o quê. O que mais dava retorno era indicação, muito mais do que e-mail marketing, muito mais do que mala direta, enfim, distribuir panfleto em farol, nada disso funcionava melhor do que a indicação. Quando o aluno vinha com indicação, era certeza que ele ia fechar um plano lá na academia com a gente, tá certo? Então, assim, quando o aluno vem para mim, vem para você por indicação, dificilmente, a não ser que você faça uma besteira muito grande na primeira aula, o que eu acho pouco provável, dificilmente esse aluno vai deixar de fechar o plano com você, tá certo? E uma vez fechado esse plano, você vai ter que se preocupar com o quê? Com a retenção, certo? Então, supondo que você faça o seu trabalho direitinho, que você, assim, seja impecável na sua aula, no seu atendimento, e depois mais para frente eu vou até falar sobre isso também, numa próxima aula, que o seu aluno te adore, vai chover indicação para você, tá certo? Você vai converter isso em novos alunos, e é aí que começa o seu trabalho, o trabalho de retenção. Como é que eu sei se a minha retenção tá boa? Por onde eu posso ver isso daí? Vamos fazer uma coisa bem assim, basicona, bem basicona, para saber se a gente tem uma retenção boa, se a gente tem uma retenção ruim. Vamos fazer um exercício aqui, ó. Então vamos lá. Eu peguei aqui o meu exemplo para dar para vocês, tá certo? Hoje eu tô com 33 alunos. 33 alunos ativos de personal que treinam comigo. Coloquei lá o nome de aluno por aluno e qual foi a data que esse aluno começou a treinar comigo, tá certo? Se eu sei que 95% desistem antes do primeiro ano, se eu conseguir passar mais de um ano com esse aluno, eu tô bem, tá certo? Se eu conseguir passar mais de 2, mais de 3, mais de 4, putz, é excelente. Eu tive tempo para entregar um resultado para o meu aluno, certo? Então, ó, vamos lá, meu exemplo, 33 alunos. Aí eu comecei a fazer as contas. Alunos que treinam comigo há mais de 3 anos, né? Essa pessoa já é meu aluno há 3 anos, pelo menos. 36%, galera. 36% das pessoas que treinam comigo estão comigo há mais de 3 anos. Então, alguma coisa funciona. Porque se 95% desiste antes do primeiro ano, 36% já está comigo há 3 anos. Está dando certo. 13% do pessoal que trabalha comigo,
que treina comigo, trabalha não, que treina comigo, está comigo há mais de 5 anos. Então, se eu pegar esses dois exemplos, né, mais de 3 anos e mais de 5 anos, e somar, vai dar quase metade. Então, metade dos alunos que eu tenho hoje comigo treinam comigo há mais de 3 anos. 49%. É alto. É uma retenção excelente, tá certo? E eu vou ensinar como que vocês podem fazer isso daí também. Por quê? Há mais de 3 anos, eu tenho sempre, todos os meses aí, na minha agenda, 16 alunos, certo? Então, olha como a retenção é super importante para você encher a sua agenda, para você bater 5 mil, 7 mil, 10 mil, porque dá para chegar nisso daí, certo? Vou voltar para a estatística aqui, ó. A gente tem que saber tudo na ponta do lápis. Você tem que saber na ponta do lápis quando que os seus alunos começaram a treinar com você, para saber se você está dando um retorno bom para eles, se você está tendo uma retenção boa. Voltando aqui, 21% treina comigo há mais de 2 anos. 21%. E 18% treina comigo há mais de 1 ano. Ou seja, que começou a treinar comigo agora, pessoal, são 12%, certo? Eu tenho 12% de alunos novos. O resto está comigo há mais de 1 ano. Ou seja, a minha retenção tá boa. Dá para melhorar? Dá para melhorar. Como é que eu vou saber se eu estou no caminho certo? Quanto mais aluno virar agora dezembro comigo, mais eu melhorei. Tá certo? Porque assim, ó, vamos lá. Final de ano é uma excelente desculpa para o aluno parar. E ele nem fala que ele vai parar. Ele vira para você e fala o seguinte, ó, fulano, fulana, eu vou viajar, e quando eu voltar a gente se fala, tá certo? Ele já pagou o ano, terminou o ano, tá tudo certo, ele não te deve nada, você não deve nada para ele, e aí ele nunca mais te procura. Então assim, a gente tem que ficar muito ligado agora para não perder aluno, né, nas férias. É assim, pessoal, vamos pensar, eu sempre penso em mim. Quando a gente entra numa fase de preguiça, né, porque a gente também tem direito até a fase de preguiça. Quando a gente sai de férias e volta para retomar o treino, é mais difícil. Isso porque a gente gosta. Você imagina para o aluno que não curte muito. É a desculpa perfeita para o cara desistir, para o cara parar de treinar com você. Tá certo? Então a gente tem que ficar ligado agora no final do ano. Assim, fazer o aluno perceber o quanto ele está melhorando, o quanto ele está evoluindo, para a hora que ele voltar das férias, ele, primeira coisa, putz, vou ligar para o meu personal que eu preciso começar a treinar, certo? Então assim, a retenção no final do ano é super importante para você já virar o ano com a sua agenda cheia. Não dá para você virar o ano com a agenda vazia e começar a encher, aí perde. Aí começa a encher, aí perde. Então, assim, vamos ficar ligado na retenção agora, no final do ano. Então, vamos lá. Como é que eu faço, Fabrício, como é que eu faço, como que eu melhoro a minha retenção? O que que você sugere, né? Então, assim, o que que é importante, pessoal? Primeiro, é óbvio, o conhecimento técnico, né? Então, dependendo do perfil do aluno que você trabalha, ou que você dá aula, né? Eu falo trabalho porque eu trabalho. Ele tem informação, ele é um cara questionador,
ele pergunta, ele quer saber o porquê, como funciona. E assim, como é que você demonstra conhecimento técnico? Você não deixando ele com dúvida. Óbvio, a gente não sabe tudo, né? Tem coisas que às vezes eles perguntam que nem são da área da educação física, coisas de nutrição e de outras áreas. Assim, a melhor das respostas nesse caso é você falar assim, ó, na próxima aula eu te falo. Eu vou procurar, vou pesquisar, porque é da área da nutrição. A aula que vem eu trago para você isso daí que você está me perguntando. Mas assim, da nossa área a gente tem que responder tudo. Não pode deixar passar nada em branco. Tá certo? Mas esse é o principal fator. Eu falo para vocês assim, com mais de 20 anos dando aula de personal, não é o principal fator, não é aquele fator assim fundamental para o cara continuar com você, porque ele já confia em você. Se ele confia em você, ele parte do princípio assim, ele sabe o que faz, certo? Agora eu vou falar o que eu acho, opinião minha. O principal fator para você ter aluno aí, ou permanecer, esse aluno permanecer com você por muito tempo. Qual que é? A sua aula tem que ser agradável. A sua aula tem que passar rápido. Tá certo? Às vezes eu termino a aula e meu aluno fala, nossa, mas o treino hoje passou rápido. É isso que eu quero ouvir. Porque se passou rápido para ele, se a percepção dele foi essa, é porque a aula foi agradável. E aí, essa é a dica aqui, ó. Essa é a dica de ouro da nossa aula de hoje aí, ó. Como é que eu deixo a aula do meu aluno agradável para ele, né? Não para a gente. A aula tem que ser agradável para o aluno. Você tem que saber daquilo que o seu aluno gosta. E isso daí você vai descobrir convivendo com ele. Então, eu vou dar um exemplo. Há muitos anos eu deixei de acompanhar futebol. Eu gostava muito, hoje em dia já não dou mais bola para isso. Só que eu sei que tem aluno meu que adora futebol. Então, quando eu vou dar aula para essa pessoa, eu entro na internet e pesquiso tudo o que aconteceu na rodada do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, sei lá, enfim, dos campeonatos aí, para ter um assunto para conversar com ele, enquanto eu passo a série de exercícios para ele. Porque enquanto ele está falando do que ele gosta, ele não percebe a tua aula passar, tá certo? Mas eu gosto de falar de culinária. É assim, é um problema nosso. O aluno não gosta, a gente não tem que falar. A aula tem que ser agradável. Assunto que o aluno gosta. Outra coisa, que assim, a gente não pode fazer de jeito nenhum, porque senão a aula fica desagradável. A gente não pode se queixar, tá certo? Então assim, ó, aula agradável requer, primeiro, você falar sobre o que o cara gosta, o que o aluno, o que a aluna gosta. Ela gosta de receita natural, então você pega receita natural na internet e você vai levar lá para conversar com ela sobre receita natural enquanto ela faz o exercício dela, certo? Segundo, não pode se queixar. Mas eu nem dormi essa noite, putz, eu acordei muito cedo, nossa senhora, não aguento mais, eu tô cansado. Eu indiquei um professor para uma aluna e depois, isso é caso real, história real, vamos lá, história. Eu tenho uma aluna que está comigo desde 2016, certo? E ela falou, putz, eu estou procurando um professor de boxe e não conheço ninguém, você não conhece? Eu falei, olha, tem uma pessoa que eu vejo que ele tem muito aluno no condomínio que eu dou aula
e parece que as pessoas gostam do trabalho dele. Vou falar com ele e te passo o contato. Peguei o contato, passei o contato para ela, ela começou a fazer aula com ele e no segundo mês ela virou para mim e falou assim: Olha, eu perguntei para ela, na verdade, né? Eu falei assim: E aí, como é que tá indo a aula de boxe? Tá legal? Ela falou assim: A aula é legal, mas o professor não para de se queixar. Todo dia ele tem uma queixa diferente para fazer. E aí a aula fica chata, a aula fica desagradável. Então, assim, galera, a gente não pode reclamar, tá certo? Por mais cansado ou por maior que seja o nosso problema, o nosso aluno não tem nada a ver com isso. A gente não pode, no tempo em que a gente passa com ele ou com ela, ficar reclamando das coisas. Não é isso que vai fazer você reter o aluno. Muito pelo contrário, isso vai acelerar o processo dele parar de treinar. Aula agradável. Vamos lá. Aula agradável. Falar sobre o que ele gosta e você tem que investigar tudo que ele gosta. E você não pode reclamar. Tá certo? Isso daí vai fazer esse cara ou essa aluna treinar com você por muito tempo. Por muito tempo, porque ele não vai ver o tempo passar enquanto ele faz exercício. E aí você enfia a carga nele, tá certo? Porque você vai ter resultado, ele vai ter resultado. E ele vai falar: Poxa, mas a aula passa tão rápido e eu tô tendo resultado, olha que legal. Eu achei que fosse ser um negócio chato fazer personal, que o cara fosse ficar buzinando na minha orelha, e na verdade não, é uma coisa bem legal, bem agradável. E ó, já até perdi não sei quantos quilos, ou putz, já até melhorei meu braço, ou o meu colesterol abaixou, ou a minha glicemia que estava alta diminuiu enquanto eu estava lá conversando com ele. Olha que coisa maluca isso, né? Então assim, você consegue juntar tudo isso num pacote só, tá certo? Então vamos lá, ó. Conhecimento, conhecimento técnico, aula agradável, resultado, né? Você tem que entregar o resultado que ele está procurando. E aí também você tem que deixar claro que depende dele, não só de você. E aí o quarto item aqui, ó, que também, pessoal, é super importante, assim, como a aula agradável que eu falei no item aí anterior, é assim, postura profissional. A postura profissional, o cara tá ligado em você o tempo inteiro. Ele tá prestando atenção no que você tá fazendo, tá certo? Às vezes ele dá aquela olhada assim para você para ver para onde você tá olhando. Você tem que estar olhando para ele. Você não tem que estar olhando para o celular. Você não tem que estar olhando para o teto, né? Para o dia lá fora. Você tem que estar prestando atenção nele. Ele paga você, ele me paga para isso, para a gente estar ligado no que ele está fazendo lá. Postura profissional. Enquanto eu estou dando aula para o meu aluno, eu evito de conversar com outros professores, com outras pessoas. Eu tento ficar assim 100% focado nele. Evitar pegar celular, usar uma roupa legal, usar uma roupa bacana para dar aula, não ir todo esculhambado. Você mostrar para ele que você está em forma, galera. Você tem que estar em forma. O personal tem que estar com um condicionamento. O condicionamento físico ele nem vai, às vezes, ter uma noção disso daí, porque assim, ele não vai treinar com você, sei lá. Mas, é assim, estar em forma. E aí eu tô falando de estética. Tá ali com um shape em dia. Ah, mas o personal não precisa
ser magrinho para ter conhecimento. É verdade. Eu não estou falando nada contra. Eu não estou falando que não é verdade. O fato é que você ser magro, você estar em forma, te vende muito mais. Né? A gente, e aí eu tô falando a gente, nós personagens, a gente sempre fala assim, poxa, mas a fulana lá, ou o fulano lá, é nutricionista e tá acima do peso, pô, isso aí pega mal, será que ela não faz o que ela passa lá para os clientes dela? Com a gente funciona da mesma maneira. Então assim, a gente tem que ter o nosso físico o melhor possível. A gente tem que se cuidar, tá certo? Isso faz parte da nossa profissão, porque a pessoa olha para você e fala: Meu, olha o físico daquele cara, olha como ele tá bem, olha a disposição que ele tem, certo? Então vamos lá, vou repetir tudo de novo para ninguém esquecer. É assim, ó, vamos lá: conhecimento técnico, aula agradável, resultado, postura profissional. E aí tem um outro item que eu acho super importante, que é assim, ó, a gente tem que ficar ligado também. Ninguém fala que a gente tem que fazer isso, mas a gente tem que fazer porque isso conta muito ponto para você, conta muito ponto para mim, que é assim, a comunicação pós-aula. O que é a comunicação pós-aula? Imagina que você vai comprar um celular lá na Apple, que você acha maravilhosa a Apple, por quê? Porque se dá problema, você volta lá no teu pós-venda e fala, deu problema. Eles falam assim, não tem problema nenhum. Daqui, o que deu problema, leva esse novo. O pós-venda. O nosso é o pós-aula. Como é que funciona essa história do pós-aula? Durante a sua aula, às vezes você está conversando com o seu aluno, com a sua aluna, e já aconteceu comigo. E ele vira para você e fala, putz, não consegui dormir direito à noite, porque eu tô com um baita problema no meu trabalho, eu tô pensando em trocar de trabalho, porque eu tô com isso daqui, porque eu tô com aquilo ali. E você pega e guarda isso daí com chave de ouro, você guarda essa informação, tá certo? No meio da tarde, se você deu aula para ele de manhã, no meio da tarde, você pega o celular e manda uma mensagem para ele, fala: "Ô fulano ou fulana, e aí, tá tudo bem? Deu certo aquele negócio que você estava preocupado lá?" A hora que o cara lê a mensagem, ele vai falar: "Meu, olha aí, alguém está preocupado comigo." Tá certo? As pessoas gostam, os alunos gostam que a gente se preocupe com eles. A gente tem que se preocupar com o nosso aluno, certo? Então é assim, não só com coisas do trabalho. Às vezes não acordou legal, tá gripado, espirrando. Às vezes o filho ficou doente. N fatores, pessoal. Pô, e teu filho melhorou? E você tá melhor? E aquela dor de cabeça passou? Essa é a comunicação pós-aula. Isso faz uma baita diferença aonde? Na retenção do aluno. Ah, mas eu não gosto de fazer, não tenho paciência. Então perde o aluno, o problema é seu. Tá certo? Estou falando para você o que funciona. Isso funciona. De novo, eu tenho um aluno que está comigo, galera, há 18 anos. 18 anos a pessoa treina comigo. Por quê? Porque eu dou atenção pro cara, porque eu entreguei resultado pro cara, tá certo? Porque a gente conversa durante o nosso treino sobre coisas que ele gosta. Tudo que eu falei para vocês aqui, eu coloco em prática, tá? Porque assim, não adianta eu falar para vocês e não fazer também, né? Também tem muita gente falando, não, mas faz isso, faz aquilo outro, e acaba não fazendo nada. Então vamos lá, ó. Conhecimento técnico, aula agradável, resultado, postura profissional
e comunicação pós-aula. São cinco itens que, se você cuidar direitinho, a sua retenção vai ser ótima. E você tendo uma retenção ótima, a sua agenda não vai ficar vazia, tá certo? Conforme você vai captando alunos, ela vai enchendo e ela não vai esvaziar. Até o momento em que você vai bater 5, 7, 10, 15 mil por mês, seja lá o que for. Aí depende muito também, mais para frente a gente até vai falar disso, como que eu faço para cobrar o valor da aula, enfim. A gente vai entrar nesse assunto também. Você vai ter a sua agenda cheia. Capricha na retenção. A retenção é o segredo para você encher a agenda, não a captação. Tá certo? Foi muito legal ter você aqui, foi muito legal falar, contar um pouco da minha experiência, orientar você como que você faz para chegar mais rápido naquilo que eu demorei. Como eu demorei, eu não quero que você demore, tá certo? Eu não quero que o professor demore para ter, assim, um salário bacana, para viajar despreocupado, para poder descansar, certo? A minha intenção aqui é fazer você chegar rápido e desviar das armadilhas que eu caí. Um grande abraço e até a próxima!